Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto e eu vou estar dando continuidade ao minicurso de Python. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre entradas ou input de dados, que basicamente funcionam como a comunicação entre o computador e o usuário. O input é uma função do Python. Você utiliza para obter alguma resposta do usuário. Quando essa função é executada, o programa entra em meio que uma pausa, até que uma resposta seja dada ao programa e que ele possa continuar sua execução. A função input, ela basicamente trabalha com periféricos. Ela precisa de uma resposta do usuário que geralmente é dada pelo teclado do computador. O Python, ele basicamente trata tudo como se fosse um objeto. Então, caso um programa perguntasse qual o seu nome e você digitasse, por exemplo, Augusto, ele ia tratar Augusto como se fosse um objeto e ia não reconhecer a resposta. Portanto, nós precisávamos antigamente utilizar uma variação do input, que era o raw input, onde tudo que era coletado do teclado era transformado em string e depois convertido para outra tipagem a partir de uma tradução. Nas versões mais recentes do Python, a partir do Python 3, essa tradução não é mais precisa, pois o input ele já reconhece qual é o tipo de dado, fazendo com que essa tradução não seja mais necessária e, portanto, basicamente extinguindo a função raw input. Bom, nós vimos a teoria do que seria a função input, mas partindo para uma parte prática, nós observamos que a função tem o seguinte formato. Nós digitamos input, abrimos parênteses e abrimos aspas. Então, nós botamos dentro das aspas o que deve ser solicitado para que haja uma resposta do usuário. Por exemplo, se eu digito qual o seu nome, o programa vai perguntar para o usuário qual o nome dele e ele deve oferecer uma resposta. Por exemplo, no meu caso, eu botaria Augusto. E essa resposta vai ser dada como retorno dessa função input. Então, esse retorno ele tem que ser salvo em algum canto. Então, eu posso salvar em uma variável. Nessa variável, eu vou salvar o retorno dessa função, que vai ser a resposta para a pergunta qual o seu nome. Em seguida, eu posso identificar essa variável e mostrar no terminal. Se eu executar esse programa, vai aparecer qual é o seu nome e essa linha, como se fosse uma linha de terminal que espera a resposta do usuário. Eu botaria Augusto, Enter, e então ele vai printar o nome que foi capturado. Nós podemos checar qual é o tipo dessa variável utilizando a função type. E vamos ver então que ao obtermos o resultado, nós vemos que o tipo dela é string, porque é uma cadeia de caracteres, o nome Augusto. Já se eu respondesse outra coisa, por exemplo, quantos anos você tem? E eu executasse 20. Ele também salva como string. Portanto, a função input, ela pega todo o dado que é capturado e salva na forma de string. Portanto, se você quer passar esse dado que é dado como retorno para um outro tipo de dado, você tem que fazer isso aqui, que é basicamente conversão de tipo. Você vai pegar o resultado que foi ofertado pelo usuário e vai transformar, nesse caso, para inteiro. Então, se eu botar aqui 21, pode ver que ele foi convertido para inteiro. Da mesma forma, posso fazer para os demais dados. Por exemplo, se eu quisesse converter ele para double, e executasse, pode ver um erro. Porque o Python ele não reconhece o tipo double. Então, se nós colocarmos aqui float e executarmos, vou botar aqui 21 anos, e por mais que eu tenha digitado um inteiro, ele vai transformar para float. Então, isso abre portas para diversas ações que podem ser executadas no desenvolvimento de um programa. Por exemplo, caso você esteja desenvolvendo um sistema de Facebook ou Twitter, que vai solicitar um cadastro de um usuário. Ele vai pedir o nome, um e-mail, provavelmente uma senha para aquele cadastro, para criar o login daquele usuário.
E isso vai ser oferecido a partir dessa comunicação entre o computador e o usuário. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a vocês. Obrigado por essa atenção. Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo.